Olá, galera, começando mais um vídeo aqui com vocês no canal. Gente, o vídeo de hoje, gente, é diferente, né? É um vídeo aí que vai ter uma participação muito especial aí, né? Que é o nosso amigo John. E, gente, antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui abaixo, ativa as notificações para estar chegando vídeo novo para vocês aí toda semana, né, galera? E roda a vinheta e vamos começar esse vídeo. Gente, neste vídeo vai ter uma participação do John, como eu falei no começo do vídeo. Ele vai estar falando aí sobre alguns assuntos que está sendo muito perguntado aqui no meu vídeo, né? Sobre passaporte, sobre visto, sobre autorização, né? O John vai estar esclarecendo muitas coisas para vocês aí, galera. E ele vai deixar um link, gente. Aqui eu vou deixar um link aqui, ele vai me mandar esse link, eu vou deixar aqui abaixo, aqui na descrição do vídeo, o link do WhatsApp dele e o link também aí, galera, da autorização para estar fazendo o passaporte. Tá bom, galera? Então, não deixe de se inscrever não, galera. E eu vou estar aqui indicando o John para vocês, né? Vou ver se meu amigo John aí vai fazer um canal. Aí eu vou deixar aqui, gente, abaixo também aqui, o canal do John, gente, né? Eu fiquei pegando no pé dele, falando, John, faz aí, John, um canal pra você, vai ser muito bom, que aí você vai explicar pros seus inscritos, vai explicar pras pessoas o que precisa, como você mexe direto com passagem, com visto, com autorização. Então faz aí pra você estar dando dicas no seu canal pra pessoas que estão vindo, não só pra Portugal, pra outros países, gente. Então vai ser muito bom ele criar um canal, né? E vai esclarecer muita dúvida de muitas pessoas. E aí eu tô esperando, gente, eu vou ver se ele vai criar esse canal e eu vou estar botando aqui abaixo o link do canal dele. Se ele fizer o canal, gente, vai estar o link aqui abaixo. E aí vocês vão lá, se inscrevam, dá um apoio lá pra ele, gente, porque o John é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito boa. E ele vai estar aí falando pra vocês aí o que necessita, quais os documentos que necessita para fazer um passaporte, quais os documentos necessita para você fazer aí uma autorização, porque para você fazer um passaporte, você que é mãe e pai, é necessário uma autorização. Ai, Ana, mas eu tenho uma guarda do meu filho. A guarda é minha, só minha, não é compartilhada, não interessa, gente. Para o juiz, é necessário a assinatura do pai. Então, galera, eu vou estar deixando aqui o vídeo rolado do John falando aí com vocês. Espero que vocês gostem. E espero estar ajudando vocês aí com dúvidas sobre passaporte, sobre visto, sobre essas coisas. Eu acho que ele vai falar do visto em outro vídeo, gente. Ele vai falar mais aqui sobre o passaporte. Mas se vocês quiserem sobre o visto, comente aqui abaixo. E outras dúvidas que vocês tiverem também, deixa abaixo no vídeo. E é isso aí. Vamos pro vídeo. Seja muito bem-vindo ao cantinho da Dona Ana, o cantinho da Ana, no caso. Eu me chamo Jonathan, mas vocês devem ter escutado por John o meu nome, né? Eu sou o agente de viagens que tem acompanhado não só a Dona Ana, mas a família dela, já faz alguns anos já. Então, a Dona Ana fez a viagem conosco, porém também o marido dela, o irmão dela, o tio dela tem viajado com a gente já faz alguns anos, tá bom? E ela tem contado aqui no canal dela a experiência dela, né? De como foi a viagem para Portugal, como tem sido o dia a dia dela. E ela falou que isso gerou muito questionamento, pessoas interessadas em como fazer algumas documentações. E ela me convidou aqui para poder participar do canal, uma breve participação, para me poder estar esclarecendo algumas questões, tá bom? Então, eu vou estar comentando aqui, tá? Vai ser como uma conversa de fato, tá bom? Não reparem muito aqui na iluminação, na minha careca brilhosa ou algo do tipo assim. A gente está fazendo aqui da melhor forma que a gente consegue nesse momento, tá ok? Então, hoje a gente vai começar pela questão do passaporte, tá bom? O passaporte é o documento base para uma viagem internacional e o passaporte tem alguns detalhes, tá? Principalmente em relação a documentos de menores de idade, que tem que ter bastante cuidado, tá bom? E a gente vai até comentar de uma experiência que a própria Dona Ana teve, ok? Então a gente vai começar aqui por alguns pré-requisitos que o passaporte exige quando se é maior de idade. Jonathan, quais são esses pré-requisitos?
Para homens acima de 18 anos, de 18 até os 45, a pessoa tem que estar ok com o alistamento militar, tá bom? Mas não só com o alistamento militar. Eu já vi situações que o fiscal da Polícia Federal, quando a pessoa foi lá na entrevista, não aceitou apenas o alistamento, porque o alistamento ele tem um prazo de validade. Então você imagina que a pessoa vai lá, se alista, não faz aquele juramento de bandeira para pegar o certificado de dispensa militar. Quem é que garante que essa pessoa vai voltar para poder cumprir a obrigação com a pátria dela? Então eu recomendo, você que está nessa idade aí, idade militar, entre 18 e 45, procure fazer, que é um documento que a maioria dos homens não se atém muito. Então procure fazer não só o alistamento, mas o juramento de bandeira para você ter ali o certificado de dispensa militar, tá bom? Essa aqui é uma documentação, um pré-requisito que é solicitado apenas para homens. Existe um outro pré-requisito também que muitas pessoas não têm muita ciência, não têm conhecimento, né? Mas que nesse caso vale para homens e para mulheres, tá bom? Que é você está ok com a justiça eleitoral. Jonathan, eu não votei na eleição passada, então você tem que ir se regularizar. Existem caminhos que você pode fazer com o seu telefone mesmo, entrar ali no site da Justiça Eleitoral, fazer uma pesquisa ali para ver se você está quite com a sua situação eleitoral, caso você não saiba como que está. E se você tiver alguma pendência, na maioria dos casos, tá bom? A não ser que seja uma pessoa que não vota há muitos anos, aí às vezes ele tem que ir lá no cartório eleitoral da cidade dele, mas na maioria dos casos você consegue resolver ali pelo site da Justiça Eleitoral mesmo, indo lá, consultando a multa, pagando ela no Pix mesmo, e aí você já fica quite e consegue a certidão de quitação eleitoral. Então, esses aqui são dois pré-requisitos. Jonathan, se eu não tiver jurado bandeira, eu sou um rapaz e eu não jurei bandeira, ou eu sou um rapaz e eu não estou ok com a situação eleitoral, eu consigo solicitar o passaporte? Não. Você pode fazer o processo de passaporte, mas quando chegar lá, na hora de você pegar e tirar uma foto e recolher a biometria, pode acontecer deles negarem de você solicitar naquele momento, tá bom, o passaporte. Por quê? Porque você vai estar descumprindo, no caso, um pré-requisito, tá bom? Então prestem bastante atenção que isso aqui é muito importante, ok? Eu anotei mais alguns pontos aqui, que é em relação ali aos documentos gerais, tá bom? Jonathan, qual documento eu posso fazer o passaporte? O primeiro documento que você pode utilizar para fazer o passaporte, tá? É o RG, tá bom? O RG que tenha menos de 10 anos que ele foi feito. Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo dia 24 de janeiro de 2025. De preferência é que ele tenha sido feito no máximo, tá bom? Em 24 de janeiro de 2015, para você conseguir entender bem, tá bom? Então o RG é um documento principal. Jonathan, mas eu tenho aqui uma documentação de 5 anos atrás, só que eu mudei muito a minha aparência, eu fiz quando era adolescente. Então você pode pegar e renovar o seu RG. Ou você pode utilizar outras documentações, por exemplo, a sua CNH. Se você é uma pessoa que tem a CNH no modelo novo, tá bom? Porque a CNH no modelo novo, ela vem escrito uma informação que a polícia gosta de confirmar, que é aonde você nasceu, né, a cidade e o estado. Então, se for no modelo novo, você pode estar utilizando também, não precisa ser o RG. Você também pode estar utilizando, se for o caso, a carteira de trabalho física, tá? Não a digital, a física. E se você também tem uma funcional, se você é policial, se você é enfermeiro, você pode estar utilizando a sua carteira funcional também. Tenho aqui a CNH, tá no modelo novo. E eu tenho ela no formato digital. Eu posso utilizar a CNH digital porque ela pode ser utilizada para fazer viagem dentro do Brasil, por exemplo. Aqui a gente entra numa área um pouco cinza. Nesse momento, tá, no site lá da Polícia Federal, não está trazendo essa informação que você pode utilizar a sua CNH digital na hora de ir lá na Polícia Federal, tirar foto e reconhecer
a reconhecer, aliás, tirar a foto e tirar também suas digitais. Não tem essa informação. Agora, eu já tive clientes que eu fiz passaporte que foram lá com a CNH digital, porque não tinham a física e também não tinham o RG, e conseguiram fazer. Agora, aqui é uma questão de que, dependendo de onde você fizer, de qual policial for atender, eu não sei de qual lugar você está assistindo esse vídeo nesse momento, talvez exija que você tenha uma precaução maior. Por quê? Tem muitas pessoas que são dos interiores, tá bom? Então, essas pessoas às vezes têm que se deslocar para ir até um posto da Polícia Federal, 300, 500 quilômetros. Então, eu não recomendaria você ir, tá, com um documento que a Polícia Federal, nesse momento, não está lá escrito, tá bom? Infelizmente, essa é uma área um pouco cinza, tá? Porque ainda tem empresas que não aceitam CNH digital, tá bom? Como um comprovante, como um documento oficial, digamos assim, tá? Mesmo que a lei diga que é. Então, só tenha um pouco de cuidado, tá bom? Se você, principalmente se é do interior, para você não dar uma viagem perdida, tá ok? Então, como eu comentei, você não precisa ter só o RG, não precisa ser necessariamente o RG, pode ser também a CNH, se for no modelo novo, pode ser a carteira de trabalho, se for física, e pode ser a funcional também, se você é enfermeiro, policial, enfim, tá bom? A gente vai precisar, basicamente, para fazer o passaporte, dos dados ali do seu documento e de algumas informações, seu nome completo, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, tá bom? Telefone. Então, essas são as informações, assim, básicas que a pessoa vai ter que utilizar para preencher o formulário, que é a primeira parte do passaporte, ok? Agora, eu quero aqui pegar e comentar da situação, principalmente dos menores de idade, tá bom? Então, uma criança ou um adolescente, a partir dos 12 anos de idade, é necessário um documento com foto para fazer o passaporte. Jonathan, eu tenho um rapazinho aqui de 12 anos, tem que ter o RG, tá bom? E se meu rapazinho aqui, minha mocinha, tiver menos de 12 anos? Aí você pode fazer o processo com a certidão de nascimento, tá? E você vai pedir a certidão de nascimento e o CPF do responsável, tá ok? E no caso das crianças, tá, de 5 anos abaixo, geralmente não é tirado a foto no dia que você vai na Polícia Federal, tá bom? Então você tem que levar uma fotinha, se for um neném de até 5 anos, você tem que levar uma fotinha 5x7, tá bom? Não é 4x4, 5x7, que é o tipo de foto ali, o enquadramento da foto do passaporte, tudo bem? E aqui lembra que eu estou falando em aspectos mais gerais e alguns cuidados que você tem que ter. Agora aqui a gente vai entrar principalmente na questão da documentação das crianças, tá bom? Que é um pouquinho mais complexo, que é a questão das autorizações, tá? Porque na forma como nós temos hoje, tá? As pessoas que procuram nós temos arranjos familiares que não são aqueles mais tradicionais, tá? Então, Jonathan, eu sou uma mamãe que eu quero fazer uma viagem internacional, eu tenho meu filho aqui, só que eu sou separada do papai do meu filho. Como que eu posso fazer? Nesse caso, eu recomendo você fazer uma documentação que se chama autorização ampla, tá bom? E eu vou passar o molde, tá? Como que é o padrão desse documento aqui para a dona Ana, para ela deixar um link para você clicar, tá bom? E essa autorização ampla, ela vai servir para duas finalidades, que são muito importantes. A primeira finalidade é, você como mamãe, nesse exemplo que eu dei, pode ir até a Polícia Federal solicitar o passaporte. É a primeira finalidade que o documento vai cumprir. Porque a lei diz que o pai e a mãe têm que comparecer no posto da Polícia Federal para solicitar o passaporte do menor. Mas no caso dessa autorização feita, a mamãe, por exemplo, ou o papai pode levar a criança até o posto da Polícia Federal sem a necessidade
do pai ou da mãe estar junto, pode levar sozinho. Então é o primeiro requisito que vai cumprir, tá bom? Ok, Jonathan. E qual é a segunda situação que esse documento ela cobre? Cobre também a situação da viagem internacional. Então, esse mesmo documento, além de dar poder para você, né, que é uma mãe solo, né, um papai solo, para você poder ir sozinho solicitar o passaporte do seu filho, vai também dar o direito, tá bom, de você viajar, porque já vai vir a autorização dentro do passaporte da criança, para você viajar sem o papai ou a mamãe estar junto, porque é uma outra documentação. Porém, você consegue essas duas finalidades através desse documento dessa autorização de amplos poderes que a gente vai deixar aqui para você, tá ok? Então, esse documento é um pouquinho mais chatinho e você tem que tomar alguns cuidados que eu vou comentar agora, tá? O primeiro cuidado, e tem muita gente que aqui me procura, por exemplo, Jonathan, olha, eu não tenho contato com o papai do meu filho. Jonathan, eu não tenho contato com a mamãe da minha filha. Como que eu posso pegar e fazer? Se você não tem contato com o papai do menor, tá bom? Você pode dar entrada, tá? Junto à justiça, para que o juiz solicite o comparecimento, né, do papai ou da mamãe, né? E se caso não tiver ali o comparecimento, o juiz assina essa autorização que dá o direito de você solicitar o passaporte sozinho, tá, com o menor, e também você conseguir fazer a viagem internacional com o menor, sem a autorização prévia do papai e da mamãe, tá bom? Jonathan, mas eu tenho a guarda total do meu filho. No caso de viagens, tá? Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Ter a guarda total não resolve em nada, tá bom? Você, mesmo tendo guarda total, você precisa da autorização do papai e da mamãe assinado nesse documento, tá ok? Então, mesmo que tenha lá um papel lá determinado por juiz, a não ser que esse documento diga que você tem essa atribuição de ir solicitar o passaporte sozinho, né, você e seu filho, e pode viajar com ele para o exterior, se não tiver isso escrito ali na documentação de guarda, não te serve de nada, você ainda vai precisar ter ali a autorização do pai e da mãe, tá bom? Então tome bastante cuidado com isso. E uma outra situação, para a gente finalizar assim mais, né, em linhas gerais, na situação principalmente dos menores, tá bom? Outra situação que você tem que tomar muito cuidado é a questão do sobrenome, tá? Jonathan, mas como assim a questão do sobrenome? Vou dar um exemplo. Isso eu estou contando casos que nós já vivenciamos, tá bom? Então, por exemplo, uma mamãe, ela vai lá querer fazer o passaporte do filho. Na época que registrou a criança, ela tinha o nome de casada, mas depois ela se divorciou. E aí ela voltou ali para o nome de solteiro. Só que no registro do filho tá o nome de casada, porque era a situação dela na época, tá bom? Eu recomendo você a atualizar, tá bom? Na certidão de nascimento ali do seu filho, ou no RG, se for maior de 12 anos, o seu nome como tá atualmente, você como responsável. Jonathan, mas por quê? Não é só eu pegar e fazer as coisas do jeito que tiver e chegar lá, na hora de fazer a viagem, por exemplo, na hora de solicitar o passaporte, mostrar o divórcio ou algo do tipo assim? Em teoria seria assim, tá? Mas na prática eu já vi, tá bom? Uma negativa na hora de fazer a viagem. Nem foi na hora de solicitar o passaporte, mas na hora de fazer a viagem, eu já vi, tá, a negativa do policial federal por conta desse tipo de situação. A mamãe, ela fez o passaporte com o nome de solteira, só que na documentação da filha estava já o nome de casada. Ela não tinha atualizado os documentos pessoais dela, tá bom? Só tinha certidão de casamento. Quando chegou na hora de viajar, como estava dando uma divergência entre o nome da mãe no passaporte da filha e a divergência, no caso,
no passaporte da mamãe, o policial não aceitou que a pessoa era filha daquela pessoa, entende? É uma situação bem chatinha. A sorte é que eu sempre faço, para quem faz passaporte comigo, eu já deixo essa autorização de amplos poderes feita, e aí o papai estava junto, que era uma viagem familiar. E aí o papai viajou como responsável da filha. Então, para você evitar esse tipo de situação, tenha o cuidado de você como pai, como mãe, for viajar sozinho com seu filho para o exterior, tenha esse cuidado de verificar como que está a certidão de nascimento, o RG, por conta dessas questões de alteração de nome, tá? É claro, eu já tive situações que o filho menor viajou com a mãe, viagem internacional, e tinha divergência de nome, porém não tinha, porém nem foi solicitado documento nenhum. E aí a criança viajou, foi, voltou, normal. Mas você não quer contar com uma situação de sorte. Eu sempre falo para quem viaja comigo, tá bom? Eu faço muitos processos de visto americano, viagem para... Nós temos clientes, né, em todos os lugares do mundo praticamente, mas principalmente, né, Inglaterra, Portugal, Espanha, Estados Unidos. Então eu sempre falo para todo mundo, procure jogar com um livro de regra debaixo do braço, não conte com uma exceção, tá ok? Então, acho que para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui, mas eu acho que vocês conseguiram captar a essência de tudo. Então, só para resumir o que a gente falou aqui, para você prestar atenção. Então, se você é um maior de idade, preste atenção nos pré-requisitos. Para homens, a dispensa militar, de preferência, tá bom? E para homens e mulheres, a situação eleitoral regular, tá bom? Como eu comentei, os documentos de preferência atualizados, né? O RG, o ACNH, tá bom? Tente evitar utilizar RG digital, que é muito comum hoje em dia, ou ACNH digital, porque você não sabe se vai ser aceito ou não, então, para você evitar perder tempo, tá ok? E no caso dos menores de idade, como eu comentei, acima dos 12 anos precisa também de um documento com foto, no caso o RG. Abaixo dos 12 anos pode fazer só com a certidão e o CPF, tá bom? E as informações pertinentes da família, tá? E se for menor de 5 anos, levar a fotinha 5x7. E é a questão da autorização que eu comentei aqui, você pegar e fazer, vai ter lá, é bem autodescritivo a autorização, então é só preencher lá os dados e o papai e a mamãe assinar, de preferência reconhecer em cartório. E mesmo que você viaje, tá? Tem o papai e a mamãe e o filhinho que vai fazer uma viagem, tá? É uma viagem lá, os dois têm, por exemplo, o visto de procurador de trabalho, vai para Portugal. Mesmo que o papai e a mamãe estejam juntos, tá bom? Eu recomendo que você faça essa autorização antes de fazer o passaporte, para que venha essa autorização ali na documentação, no passaporte do menor. Por quê? Se aconteceu alguma coisa, por exemplo, tá o papai e a mamãe morando em Portugal, foram com o visto bonitinho, conseguiram lá o trabalho, o título de residência, tudo ok. Mas aí a mamãe tem que vir porque a vovó ficou dodói, por exemplo, e vai trazer o filho que tem 4 anos. Você não quer ter aquela dor de cabeça de ter que fazer depois essa autorização, principalmente se você estiver no exterior. Então já deixe pronto, já deixe no passaporte. É muito simples de ser feito, tá bom? Não vai te custar muita coisa, é só imprimir, reconhecer as assinaturas, então o custo é muito pequeno. Então você já fica ali protegido de alguma situação dessa que acontecer, tá bom? Então prestar bastante atenção na questão da autorização, faça de forma preventiva, ok? E para você que teve ali uma alteração no nome, no sobrenome, e você tem uma criança, né, tem um filho, uma filha, presta atenção como está ali o seu nome atualmente em relação à certidão de nascimento ou RG do seu filho, para não ter uma divergência, você não ter uma dor de cabeça ali na frente, tá bom? Então hoje a gente vai falar mais questão do passaporte, para não ocupar muito tempo, mas se a dona Ana der ali oportunidade, a gente vai voltar para falar do visto de procurador de trabalho, como tem sido a experiência. Nós temos vários clientes que têm feito essa documentação.
A gente vai comentar ali também, eu estive recentemente em Portugal, como está a situação ali na prática, tá? Ou seja, como tem sido as pessoas que foram como turistas, estão aí, tá? Eu não estou fazendo apologia, só estou comentando que a gente pode conversar como é a situação dessas pessoas atualmente, tá bom? A gente pode falar também, eu fiz uma viagem recente para Portugal, inclusive fiquei na casa da dona Ana, né? Junto com o marido dela, com o Ivanildo. Então pode falar o que eu achei de Portugal e já te adianto que eu adorei o país, os portugueses, todos os que eu conheci me trataram super bem. Então a gente pode ir trazendo outros temas aqui para poder enriquecer também e falar um pouquinho dessas questões de documento escolar que eu que orientei a dona Ana a fazer, para poder contribuir aqui com vocês. Tá bom? Mas por hoje é isso. Muito obrigado. A gente fez o que tem de melhor. Estou aqui num coworking. O meu microfone acabou estragando, então o áudio é aqui do fone de ouvido, então talvez não seja da melhor qualidade, mas a gente vai ficar por aqui, espero que você goste. E se você tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo no canal e a gente pode estar trazendo ali para você a resposta, como tem sido a experiência de pessoas que a gente conhece, que a gente lida diariamente, né? A minha agência, ela basicamente 90% das viagens são internacionais. Então a gente lida bastante com essas questões de passaporte, vistos, tá? Então deixa aqui sua pergunta, sua dúvida, caso você tenha. E se a dona Ana der a oportunidade, a gente pode estar voltando para fazer ali mais uma participação e estar esclarecendo do ponto de vista do profissional que trabalha, né? Orientando e fazendo esses documentos para quem viaja, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Deixa aqui o seu curtir, né? Espero que você tenha gostado do conteúdo. E é isso. Então, galera, eu espero ter ajudado vocês aí nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí das informações que o John deixou aí para vocês. E se você tiver interesse de fazer passaporte, visto, vou estar deixando o link aqui abaixo aqui na descrição do vídeo aí para vocês estarem entrando em contato com o John, gente. Então, que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.